Queridos irmãos, muito boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um enorme prazer estarmos aqui mais uma vez, com a permissão de Deus, adentrando ao teu lar, para apresentarmos mais um Conexão Família. Louvamos a Deus pela tua vida, pela vida da tua família. Nós queremos dizer que somos muito gratos a você por nos permitir adentrar ao teu lar. Estamos nesta noite com um casal de amigos particulares, pastor Ângelo, a irmã Eudésia, são nossos pastores, eternos pastores. Eles trabalham juntamente com o pastor Ezequias na nossa igreja sede, a quem nós já agradecemos o privilégio de fazermos parte deste trabalho. Estamos aqui representando a Comissão de Famílias, que é liderada pelo muito querido pastor presbítero Paulo Emídio, a sua esposa, a irmã Sônia, a quem nós já mandamos o nosso forte abraço. Agradecemos a todo o ministério da igreja, na pessoa do nosso pastor, a sua família, e nós queremos dizer que você abra o seu coração para ser abençoado pelos ensinamentos que nós receberemos nesta noite, em mais esse Conexão Família, com esse casal tão querido e tão experiente na área de famílias. Eu deixo agora para minha esposa, a irmã Nancy, fazer as suas considerações, a sua saudação, e depois, logo em seguida, pastor Ângelo e a irmã Eudésia também darão a sua saudação. A paz do Senhor, queridos, que todos tenham uma boa noite e que hoje nós possamos aprender um pouco mais com este casal querido, pastor Ângelo e irmã Eudésia, e hoje estaremos falando um assunto muito palpitante. Falaremos sobre relacionamento familiar. Pastor Bina, sua querida esposa, irmã Nancy, nós conhecemos há muitos anos, são nossos amigos, né? Uma alegria tão grande estar com vocês. Só na Vila Ana passamos lá 8 anos, né? Juntos, né? Quase 8 anos, mas já conhecemos há muitos anos já, né? Conheci vocês quando eram mocinhos ainda. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Para mim também é uma alegria enorme estar revendo vocês, estar junto com vocês, porque a saudade tem sido grande, né? E como meu esposo falou, já somos amigos há muito tempo, e vocês moram no nosso coração. E graças a Deus estamos aqui, passar um pouco da nossa experiência, né? Que Deus abençoe a todos. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos que nos assistem, nos ouvem nesta noite, antes de nós adentrarmos ao assunto, ao tema da nossa live, antes até de fazermos a nossa leitura bíblica, como é nosso costume, a nossa prática, nós queremos falar um pouquinho deste casal. Para quem não tem noção, eles são, podemos dizer que, os pioneiros nisso que nós chamamos hoje a Comissão de Famílias. Pastor Ângelo e a irmã Eudésia, por muito tempo, tiveram esta incumbência. Era este casal quem ministrava os ensinamentos para os noivos antes do casamento. Hoje nós temos um curso já bem estruturado, melhor estruturado, mas quando não tínhamos isso, pastor Ângelo e a irmã Eudésia tiveram por muito tempo esta responsabilidade de preparar os noivos para os casamentos e também fazer os aconselhamentos quando necessários. Nós louvamos a Deus pela vida deste casal, louvamos a Deus por essa contribuição tão valiosa que eles deram à nossa igreja, a todo o ministério, e nós sabemos que tantos casais, tantas famílias do nosso meio tiveram a honra de serem aconselhados e instruídos por este casal. Deus abençoe e tenham por certo que isso está registrado lá no céu e do Senhor virá a recompensa para esses nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Nós vamos, então, fazer uma oração e logo depois desta oração nós vamos, então, fazer a nossa leitura bíblica. Foi escolhido para nós lermos nesta noite na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos de 12 a 14, e logo após esta oração, então, a irmã Nancy
vai fazer essa leitura para nós da Epístola de João. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, gratos mais uma vez, Senhor, nós te elevamos a nossa voz, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo a nossa pequenez ante a tua majestade, Pai. Nós te louvamos pelas famílias, pelos irmãos, pelos amigos que estão conectados conosco. Te louvamos, Senhor, pelo ministério da nossa igreja, por esta visão tão maravilhosa que o Senhor tem dado ao nosso pastor, de instituir este trabalho que, por certo, leva e ficam guardados, arquivados os ensinamentos que fazem parte deste trabalho que nós estamos aqui para fazer, Senhor. Pedimos agora que o teu Espírito Santo trabalhe em nossas mentes, tome os nossos lábios, tome os nossos corações, da mesma forma, Senhor, do nosso casal de convidados, que eles sejam tremendamente usados mais uma vez por ti para instruções de famílias, de casais, que porventura estejam passando por situações de necessidade, seja neste dia de hoje, seja em data posterior, quando estiverem acessando, Senhor, a gravação desta live. Fica conosco, perdoa as nossas fraquezas, prepara-nos, Senhor, para que sejamos a cada momento mais propícios a ti. Fique conosco, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então à leitura. Qual versão você vai usar? Nova Almeida atualizada, 1 João 2, de 12 a 14. Vamos lá. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados estão perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Muito bem, nós temos por prática lermos sempre um trecho da palavra do Senhor ao iniciarmos as nossas lives, porque todos os nossos trabalhos nós temos por princípio pautá-los na palavra do Senhor Jesus. Como já foi dito pela irmã Nancy, o tema da nossa live de hoje, Conexão Família, é relacionamento familiar. E nós já queremos lançar questionamentos a este casal que está conosco, e o primeiro questionamento vem numa pergunta bastante simples. O que vocês consideram, ou que nós devemos considerar como fundamental para um bom relacionamento ou um saudável relacionamento familiar? Por gentileza. Bom, primeira coisa, meus queridos irmãos, casais, todos que estão ouvindo, né? Mondina, sua querida esposa, que nós conhecemos, como já falamos agora há pouco. Primeiro ponto, já começa antes do casamento, né? Quer dizer, tanto o jovem como o moço e a moça tem que orar a Deus, tem que buscar uma orientação de Deus para que seja um casamento direcionado pelo Espírito Santo. Começa aí. E depois a família, o relacionamento começa, né? O amor começa sendo sempre cultivado, aí começa a vir os filhos, tem que ter muito cuidado para que, de repente, quando a vinda dos filhos, o pai ou se não a mãe, dedicar muito um forte relacionamento mais com o filho, esquecer o marido ou vice-versa. E então tem que tomar esses cuidados. E conforme vai crescendo a família, vai desenvolvendo, então esse relacionamento familiar tem que ser baseado no amor, baseado na consideração um pelo outro, baseado naquilo que nós chamamos de cada ação feita um para com o outro, não é como se fosse uma obrigação, mas por amor, por estender realmente, entender que o outro faz parte de você. Porque nós aprendemos que no relacionamento é uma carne só. Olha,
aquilo que eu quero para mim, eu quero que seja para minha esposa também. E vice-versa, aquilo que a esposa quer para ela, quer que seja para o esposo também. Então, são vários fatores que podemos levar em consideração: amizade, perdão, respeito, consideração, né? Enfim, um torcer para o bem do outro, fazer com que o outro se sinta amado ou amada, porque só assim. Agora, quando a pessoa entra num relacionamento já achando que quer ser feliz, ela só ou ele só, é complicado. Então, você tem que pensar na felicidade do outro, porque aí acho que é completo, porque cada um pensando dessa maneira, começa dessa maneira esse relacionamento, né? É verdade. Então, são esses fatores que nós vamos voltar a falar nas outras questões que forem colocadas. Mas são baseados nessas questões: amor, fidelidade, comunicação, relacionamento sexual. A comunicação é muito importante em todas as áreas, né? E também a questão social, nós falamos também da individualidade. Nós temos que saber que cada pessoa é um indivíduo. Nós não eu amo mais aquele filho ou mais aquela filha, ou mais não. Nós temos que saber que cada um tem a sua individualidade. É um indivíduo, por isso que nós chamamos que é uma pessoa. Então, nós temos que analisar bem essa parte, essa posição. O senhor falando isso, pastor Ângelo, me fez raciocinar aqui um pouquinho. Nós estamos vivendo, ainda não estamos livres, infelizmente, desta situação que veio assolar o mundo inteiro e modificou todas as áreas da nossa vida, e principalmente um ponto que o senhor falou aqui, relacionamento social, o aspecto social dos relacionamentos. E eu me lembrei de uma coisa, um ponto forte da nossa amizade particular, os encontros em datas especiais, né? E que, infelizmente, nós estamos privados aí há quase 2 anos desses encontros sociais. Mas a gente sabe que no relacionamento familiar, no âmbito da família, seja ela o casal, família que mora na mesma casa, e às vezes até a família ampliada, isso tem um certo peso. Então, eu pergunto para o senhor, para vocês, melhor dizendo, diante dessa situação nova que nós tivemos que nos adaptar, isso perdeu esse valor? Isso passou a ser desconsiderado? Ou vocês acham e aconselham que as datas sejam mantidas e observadas para fortalecimento do relacionamento? Por favor, nos ajude. Sim, devem ser consideradas e mantidas. Inclusive, nós sofremos muito com essa pandemia por falta disso, né? O casal tem que ter um relacionamento, amizade, amigos, também as datas comemorativas, né? Para confraternizar. Isso é muito importante no relacionamento, ter amizades. Nunca a esposa deve ficar cortando ou ter ciúmes dessas comemorações, ou vice-versa, né? Ou o esposo, né? A amizade é muito importante. Seguindo os protocolos, né? Seguindo os protocolos, logicamente. Seguindo os protocolos. E já que se falou em datas comemorativas, não podemos esquecer também as datas, né? Em relação ao casal. A data de comemoração do aniversário e a data de comemoração de casamento. Então, para os casais aí tomar cuidado, porque a esposa, principalmente, fica muito triste quando você esquece de parabenizá-la logo que acorda de manhã, né? Primeira coisa. A data do aniversário do casamento, então, né, Bem? Nem pensar, né? Nem pensar. Não pode esquecer. Muito bem, muito bem. Tá aí os conselhos práticos para os nossos irmãos, os nossos amigos que não nos ouvem. Não esqueçam as datas. As datas são fatores muito importantes. Elas são marcos para a nossa vida. Exatamente. Amigos que nos ouvem,
como nós conhecemos os fatos históricos do país, do Estado, coisa assim, o nosso casamento também é uma história, o nosso relacionamento também tem uma história e as datas são muito importantes para marcar os fatos dessa nossa história. Até vai uma sugestão para quem é um pouco esquecido, marque na sua agenda, coloca no celular para não esquecer, porque as esposas, né, irmã Edésia, a gente fica muito triste, magoada, se esquece essas datas tão especiais para nós. Mas é muito importante. Então, coloca aí no celular, coloca na geladeira para você não esquecer. Fique ligado. E até falando das datas, me veio aqui à mente uma situação. A data de nascimento dos filhos. Os filhos, quando nascem, por vezes o pai ou a mãe também, ninguém é perfeito, né? Mas às vezes acaba esquecendo a data do aniversário e às vezes a coisa passa e a gente, de maneira simples, acaba falhando nisso. O crescimento da família traz, sim, alguns problemas relacionais. E não só essa questão das datas, mas vamos até entrar por um outro viés. Como lidar e o que fazer para que todos fiquem bem e sigam unidos em família, mesmo quando tiver esquecido uma pequena data, às vezes o aniversário de uma criança, até de um netinho, nós que somos avós, sabemos disso, tem essa situação, embora seja difícil, né? A gente esquecer. Mas o dia a dia, os problemas do dia a dia podem nos fazer repentinamente esquecer. Mas não somente essa questão da data, outros problemas de relacionamento, problemas familiares, o que fazer para que todos fiquem bem e sigam unidos como família. Isso é muito interessante. Logicamente, como nós falamos das datas em relação aos cônjuges, mesma coisa dos filhos. Eles ficam esperando, não só a partir do... O primeiro aninho já é mais difícil, porque eles não estão entendendo bem a questão. Mas a partir do segundo, terceiro ano para frente, eles esperam, eles aguardam. Não só a festinha, mas aguardam os presentes também, né? E algumas datas também, da época de outubro, né, das crianças, esperam presente, Natal principalmente, né? Eu lembro quando eu era menino, eu ia procurar atrás da porta. No Natal, eu sabia que estava atrás da porta, né, o presente, eu ficava todo feliz. Então, são datas importantíssimas em relação aos nossos filhos. E conforme vão crescendo, vão aparecendo outros problemas e nós temos que ter jogo de cintura. Por exemplo, a criança entende, ela começa a perceber, depois de uma determinada idade, principalmente quando chegam na adolescência, né, que o pai ou a mãe está gostando mais desse ou daquele, né? Então tem que tomar muito cuidado para não demonstrar que você está gostando mais de um filho ou de uma filha, porque às vezes não é o pai ou a mãe que está se aproximando mais desse ou daquele, mas é a própria criança que se aproxima mais do pai, a própria criança que se aproxima mais da mãe, e sem perceber, o pai e a mãe passam a ter um relacionamento mais firme, mais intenso com aquela criança, com aquele filho, e o outro fica enciumado. Então, nós temos que saber lidar com essas questões também. Quando chega na época escolar também, acompanhar, né, de perto, cada um, sempre elogiar, sempre saber lidar com essas crianças, porque elas vão crescendo e elas têm o espelho também do pai e da mãe, mas principalmente a maneira de lidar com essas crianças, maneira de falar, maneira de elogiar. Você tem que repreendê-las, sim, mas imediatamente você tem que saber elogiar também, saber pedir perdão também para a criança. Isso é importante nesse relacionamento. Vai crescendo as crianças, vai aparecendo os problemas, às vezes da escola, você chama para conversar, para orientar, né? Sempre o pai ou a mãe acha que às vezes vai ajudar o filho ou a filha gritando, falando alto, querendo ser o mandão, aí já perdeu a autoridade. Então tem que conversar. O filho tem que entender, o filho, a filha entender que o pai e a mãe são seus melhores amigos, né? Porque senão vai encontrar os melhores amigos lá fora, conforme vão crescendo, vão desenvolvendo.
Então, tem que tomar muito cuidado. E eles têm também que entender, a gente tem que passar isso para eles, que o presente não é tudo. Às vezes você não tem como dar um presente, você não tem condições, mas você dá o amor, o carinho, o presente virá mais para frente, quando puder. A gente fazia muito isso aqui em casa. Quando não dava para dar no dia, a gente explicava a situação, a gente sempre foi muito aberto com eles. Olha, o papai não tem, a mamãe não tem agora, mas dava um abraço, um beijo, para eles sentirem aquele carinho, aquele amor, né? E dinheiro não é tudo, presente não é tudo, não é verdade? Então, isso a gente tem que demonstrar para eles logo desde pequenos. Muito bem, muito bem. Eu acabei me lembrando de uma situação que acontece na vida de todos, na família de todos, quando chega o dia da festinha do aniversário, como foi tocado aí, né? A festinha do aniversário que a criança fica esperando, né, pastor? O pastor disse que fica esperando. E também naquela confraternização de final de ano, acabam aparecendo pessoas da família, daquele ser, daquele novo integrante da nossa família, né? Chegou um genro, chegou uma nora, e naquele dia da confraternização, da festinha de aniversário, vem lá, às vezes, o tio, o cunhado, o irmão, o pai, a mãe daquela pessoa. E isso me fez pensar aqui no seguinte: o relacionamento com os genros, as noras, para quem é mais jovem, com o sogro, com a sogra, com os cunhados, né? E o grupo familiar de origem da outra pessoa. Como nós podemos proceder para ter também um bom relacionamento com essas pessoas? O primeiro ponto aí, Dina, que nós podemos colocar é aquilo que nós já citamos desde o comecinho também, a individualidade. Cada pessoa tem a sua natureza, né? Tem aquela pessoa que é um pouco mais agitada, tem a pessoa mais influencia de uma maneira técnica, né? Tem aquela pessoa que é mais introvertida, tem a extrovertida. Então, um ponto maior para que isso possa ser conciliado é o amor. O amor vence tudo. Então, e uma coisa chamada consideração. Uma vez que você entrou numa família, a gente sempre dizia isso para os casais que a gente orientava antes ainda do casamento. Olha, nunca você está entrando numa família, né? Cada um de vocês, cônjuges, vão entrar numa família, nunca fale mal da outra família. Nunca fica questionando, porque você entrou numa família, você vai considerar uma união familiar. Você tem que saber a individualidade, tem que saber a índole de cada uma dessas pessoas e amá-las do jeito que são, do jeito que elas são. Porque não adianta. Se porventura aparecer algum empecilho, alguma coisa, não custa você falar como amigo, né? Convidar para um chá, para um jantar, sei lá, fazer fazer algumas colocações, não como se fosse um blefe, mas como amigo, mostrando o caminho, não é dessa maneira que você está procedendo, né? Está causando isso, causando aquilo e tal. Eu acho que tudo deve ser considerado e conversado. O que não pode é fazer, deixar aquela pessoa de lado, ou um termo usado, queimar aquela pessoa, tipo assim. Isso não pode. Isso é ruim. Tem que ter o respeito, né? Principalmente no meio cristão. Quantas pessoas, sei lá o nome de tem um lar cristão, a família cristã, e deixa que o inimigo, né, faça um rebuliço. Né? Quantas famílias que a gente conhece que fica de mal um com o outro, não olha, não conversa um com o outro, né? Famílias que são assim praticamente destruídas, porque deixou o inimigo fazer essa confusão e você deixou de entender a individualidade do outro. Então, o amor, a consideração, se for preciso uma reunião em família,
né? Nunca deixar que se divida, se haja divisão ou divisões familiares, são terríveis e acabam trazendo tristeza e grande, né, grande confusão. Foi muito importante isso que o pastor Ângelo colocou para a gente, porque é tão difícil hoje esse respeito à individualidade da pessoa, né? Às vezes a gente quer que a pessoa seja exatamente da forma que você gostaria, e não é. As pessoas são únicas, cada um tem o seu jeito, cada um tem o valor, mas isso foi muito importante que o senhor colocou, o amor, o respeito, o perdão, se necessário, fazer uma reunião. Então, esse diálogo, essa conversa, sempre é importante, mesmo em famílias grandes, né? Eu venho de família grande, a irmã Eudésia também, mas eu me lembro que meu pai sempre chamava, quando tinha algum tititi, alguma coisinha, chamava netos, chamava noras, e na Bíblia ele dava os conselhos, depois ele orava, então isso é muito importante. E a gente vê o senhor passando isso para nós, e também para casais mais novos, o quanto é importante não deixar morrer isso, principalmente nós, que somos, né, servos de Deus, temos a palavra para a gente poder aprender, e como isso é importante. Então, não deixar morrer essa individualidade, que cada pessoa é uma, cada uma tem um jeito, assim como a irmã Eudésia falou, né? Nós temos que respeitar, então, o amor acima de tudo, esse respeito, esse diálogo, para que tenha mesmo essa união. Isso é muito importante, a gente não pode deixar morrer nas nossas famílias, né? Tá certo. Então, partindo disso, eu gostaria que, se a irmã Eudésia puder falar um pouquinho, porque a gente conhece vocês, testemunha essa união da sua família, vocês sempre prezaram por essa confraternização, por estar juntos. A gente sabe que mesmo nessa pandemia, seguindo os protocolos, vocês continuaram, né? Vendo filhos, netos. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, e o conselho que dão para nós e para outros casais que estão nos assistindo, que são mais jovens, o quanto é importante essa união, essa confraternização. Fala um pouquinho para nós da sua família, como é que vocês lidam com isso, como é que vocês fazem, a gente quer conhecer. Então, realmente, no começo foi bem difícil, né, Nancy? Porque no começo eles ficaram com medo que eles trouxessem alguma doença para a gente, né? Porque foi pintado uma situação pior do que é, na verdade, né? A gente sabe que a doença está aí, que é grave, que mata, a gente sabe disso. Mas eles ficaram com medo no começo, assim, mãe, a gente não vai, porque as crianças podem levar alguma coisa para a senhora. E foi uma situação até bem difícil no começo. Depois não, depois eles perceberam que não adiantava, a maioria das pessoas ia ter que pegar mesmo a doença. Então, a gente aqui, sabe, sempre prezou pela união das famílias. E é o que ele falou aí, o respeito, nada de falar um do outro, falar mal da família do outro. Não, isso a gente sempre procurou aqui manter assim a paz, né? E os meus filhos foram criados de uma forma que eu procurei, assim, eu dava aula, né, como você, né, assim, mas eu pegava assim, eu tinha disponibilidade de pegar 2 períodos e ficar com eles. Eu sempre procurei ficar um período com eles para que eu direcionasse, olhasse o dever deles, sabe? E orientasse. Então, eu ficava um período com eles. E nesse período eu fazia culto doméstico. Nós lemos a Bíblia inteirinha no culto doméstico com eles. E enquanto eles eram crianças. Porque depois que foram para a faculdade, cresceram, aí os horários não batiam mais. Então, eu falei, antes de acontecer isso, vamos pegá-los enquanto pequenos. E a gente lia, eles liam versículo, ele está lembrando bem, escola dominical eu não perdia com eles. A Raquel do Peu até comenta, até hoje ela comenta, que diz que
eu levava suquinho, né, para dar para eles quando eles eram mais bebês. Então, a gente procurou manter isso com eles. E nós lemos a Bíblia quando tinha alguma coisa que eles não entendiam, porque o Velho Testamento é complicado, né, para eles entenderem. Tinha coisa que não entendia, o meu marido explicava, sabe, quando ele não estava, eu explicava, e eles foram criados assim. E sempre crendo muito na oração, no poder da oração. E tem um caso até que aconteceu, que eles até lembram até hoje, né? Que o meu marido trabalhava em São Paulo. E ele voltava todos os dias de carro, né? Então a gente tinha o hábito de orar por ele, pela viagem dele, né? Pelo regresso dele para casa. E antes de escurecer, ele já estava em casa, sempre. Só que teve um dia que ele se atrasou, ele pegou congestionamento e se atrasou. E aí eles falaram, mãe, está escurecendo, o pai não chegou. Falei, vamos orar. Aí nós fomos para a sala, demos as mãos, eu, como era maiorzinha que eles, né? Não sou muito maior, não era muito maior, mas um pouquinho. Então eu me ajoelhei e eles ficaram em pé assim, e de mãos dadas, e nós oramos pelo pai, e eles falavam, Deus, traz meu pai em paz, sem que aconteça nada, e cada um falava, sabe? Não deu 2 minutos, o pai chegou. Aí a Daniela falou, viu como Deus já ouviu a nossa oração, mãe? Então ela ficou crendo tanto, sabe, no poder da oração, porque acabou de orar e o pai chegou. E até hoje eu percebo essa fé neles, sabe? E eles têm a oração como base na vida deles. Isso é muito importante, né? Então, agora não é diferente. Depois, com essa pandemia, eu vejo que eles estão mais firmes, mais sabendo que é Deus a nossa vida, né? É Deus. Se não for Ele, o que seria de nós, né? Então, eu acho que as coisas estão caminhando e que todas as famílias possam ter esse tino, né? Que para ir bem, você precisa manter Deus na sua vida, em primeiro lugar, e depois ter fé que Ele vai resolver da forma que Ele quer. É o que eu sempre digo para eles. E a gente erra, a gente erra, querendo acertar. Eu sempre falei isso para meus filhos. Falei, eu errei na criação de vocês em alguns pontos? Sim, porque não tem uma cartilha, né? Para a gente seguir aquela cartilha. Como o meu marido já falou, cada um tem o indivíduo, cada um tem seus gostos, suas preferências, e a gente não pode mudar isso deles. Tem que aceitar do jeito que são. Irmã Désia, então quer dizer que não existe uma fórmula pronta? Não tem uma fórmula pronta para resolver os problemas de relacionamento familiares? Não existe. Puxa vida, pensávamos que vocês iam dar uma fórmula pronta. Não existe. E interessante que, às vezes, o problema com um você resolve de um jeito, pode aparecer um problema parecido com aquele, e você tem que resolver do outro jeito. Porque cada um tem a sua opinião, tem o seu jeito de pensar, e a gente tem que respeitar, acima de tudo. E outra coisa interessante, pastor Bino e irmã Nancy, todos que estão nos assistindo, é que essa base que eles tiveram quando criança, de ler a Bíblia junto, de orar, de levar para a escola dominical, quando eles chegaram na universidade, todos eles fizeram faculdade, não tiveram essa dificuldade, porque eles sabiam, né? Confrontavam pessoas, inclusive lá que eram pessoas que queriam confrontar a fé com eles, e eles ficaram firmes, né? Sabendo a quem eles serviam, né? Então, passaram pela universidade sem problemas, né? Graças a Deus por isso. Então, a base familiar bem criada, bem orientada, principalmente alicerçada na palavra de Deus, é muito importante para cada família. Ok. Não tem fórmula pronta para resolver conflitos familiares, mas eu acho que vocês têm algumas fórmulas ou alguns conselhos para quem quer melhorar o relacionamento, não tem?
Sim. Ah, sim, sim, sim. Vamos fazer algumas colocações. Vamos começar pela falta, muitas vezes, em casais, da comunicação. Muitos casais faltam diálogo, não tem diálogo, né? Então, essa falta de comunicação, cada um acha que está certo daquela maneira, o outro também acha que está certo. Como não se comunicam quase, então há realmente uma tristeza, são atritos, questões não resolvidas, porque se a pessoa falou alguma coisa, alguma palavra, por exemplo, que não devia falar, mas falou de uma maneira que ele achava, ou ela, ou ele, né, um dos cônjuges, e o outro não gostou daquela palavra, achou que foi para atacar, ou atacar a própria pessoa, ou a família, tal, mas ela não fala nada, ou ele não fala nada. Aí depois uma outra questão que acontece, e a pessoa também não gosta e não fala nada. Isso vai criando angústias, vai criando ressentimentos, vão se formando mágoas. E essas mágoas, esses ressentimentos depois, que necessita de pedir perdão. Mas como pedir perdão se não tem a comunicação para saber, se não tem o diálogo para saber se a pessoa está ferida ou não? Então, é muito importante a pessoa falar, colocar para fora, não falar gritando, falando brava, não. Né? Numa boa, conversando, olha, você falou isso, eu não gostei disso que você falou, eu não gostei disso que você fez, dessa situação, ou no seu trabalho, na igreja, ou com o filho, enfim, tem que haver o diálogo. E aí, havendo o diálogo, a pessoa vai dizer, ah, não, mas não foi isso que eu quis dizer, não, então me perdoe. Tal. Então, aí sim, olha como é importante o diálogo. O diálogo é importante, a comunicação em todas as áreas do casamento. Né? Com os filhos também. Com os filhos também, conversar com os filhos. Às vezes, o pai trata o filho de uma certa maneira, a mãe não pode chegar e, junto com o pai e o filho ali, já falar, já repreender o marido, ou vice-versa. Tem que falar separadamente. Olha, eu vi você falando assim com o filho, nosso filho ou nossa filha, não é dessa maneira, tá? Tem que falar, tem que saber falar, você gritou com ele, ou você fez isso, tal, não é dessa maneira. Então tem que haver um diálogo também nessa comunicação. Muitas pessoas também não se comunicam, né, em questão financeira, brigas financeiras. Eu e a minha esposa, uma vez, acompanhamos um casal que estava quase se separando, porque não se comunicavam, cada um financeiramente, até quando vinha o parente dele, do marido, era ele que tinha que fazer, comprar todas essas coisas e fazer a festa. Quando vinha o parente que era dela, da noiva, da esposa, a esposa que tinha que comprar tudo e fazer tá? Então, a recepção. Acredita isso? É complicado isso aí. Então, às vezes tem coisas pequenas, picuinhas, mas que atrapalham no relacionamento. Né? Até para ir para a igreja, às vezes. Né? Até para ir para a igreja, às vezes, atrapalha. Então, são vários fatores que atrapalham. Por exemplo, comprar alguma coisa. Às vezes, a pessoa está precisando, a esposa está precisando comprar uma máquina de lavar roupa ou algum utensílio doméstico, e o marido, às vezes, compra outra coisa, né? Uma moto, por exemplo. Uma vez aconteceu isso, né? A mãe estava aguardando, sempre pedindo uma máquina de lavar roupa, e o marido chegou com uma moto velha, mais ou menos o preço da máquina de lavar roupa. Então, isso aí causa tristeza, né? No relacionamento. E são coisas pequenas, mas são coisas interessantes. Por exemplo, quantos maridos, por exemplo, que não elogiam a esposa? A esposa às vezes repica o cabelo, põe um vestido novo, ele é incapaz de elogiar a esposa, né? A esposa fica triste. Mulher é a parte mais sensível, tem maior sensibilidade, mais amor, né? Mais carinho, e o marido é mais provedor. Muitas vezes é uma pessoa muito boa, trabalhadora, coloca tudo em casa, mas falta essa parte de amor, né, amor? De carinho, de consideração, né? A esposa até vira para cá, vira para lá, mostra, mas ele não fala nada. Quer dizer, então o marido tem que estar elogiando a esposa. Né? Eu te amo, eu te adoro, você é maravilhosa, né? Você está cada dia mais linda, né? E o marido gosta também, não é só a esposa, não. O marido gosta também de elogio também. Lógico, né?
Então, isso aí tem que melhorar vários aspectos do relacionamento, né? Tudo dá para melhorar. Não existe nada que não dê para conversar, mas o diálogo faz parte integrante aí. Então, pedir perdão sempre um para o outro, né? Liberar perdão é muito importante, assim como pedir perdão é muito importante. Fidelidade, né? Fidelidade é uma coisa tão importante. Tem marido que fica escondendo o celular, senha do celular, né? Não deixa a esposa ver o seu celular, ou vice-versa. Então, são essas coisas que atrapalham, da tristeza no relacionamento. O relacionamento sexual também tem que tomar muito cuidado, tem que conversar. Tem pessoas que têm o relacionamento sexual como se fosse um tabu, né? O marido não fala nada com a esposa não fala nada com o marido, e fica truncado, quer dizer, não sabe se está gostando, se está bom, se está ruim. Então, tem que conversar, tem que dialogar. Então, são vários fatores que podem melhorar o relacionamento da família assim. Então, isso que vocês estão dizendo aí é praticamente um investimento. Exatamente. Sim. Com certeza. E esse investimento, quais os resultados podem surtir? É verdade. Não, porque, veja bem, tem marido que reclama, às vezes, da esposa, mas ele não investe na esposa. Ele não compra roupas bonitas, lingerie, tal. Ele não investe, por exemplo, como a mulher fazer o cabelo, como cuidar do cabelo, enfim, tem que ter investimento, né? Ele não pode achar que é uma coisa que acontece assim por nada. Não, tem que haver investimento. E o amor só aumenta, né? Havendo investimento, só aumenta. Porque o amor é como uma flor, tem que ser cultivado, né? Se você não cultivar bem uma flor, colocando adubo, colocando água, o que vai acontecer? Aquela flor vai morrer. O amor tem que ser cultivado. Tem tantas pessoas que falam antes do casamento: eu te amo, você é maravilhosa, você é como aquela estrela, né? Fala quase um poema, né, para namorado. Mas depois que casa, vai parando com aquilo, vai deixando. Não, depois do casamento tem que continuar dizendo todos os dias: eu te amo, você é maravilhosa, né? A mulher também falando para o esposo: eu também te amo, você é maravilhoso. Enfim, tem que haver. O casamento pode nunca decrescer. Quantos casais que às vezes acabam vivendo como dois irmãos, né, Ben? Dois irmãos, isso não pode deixar. Tem que reavivar cada dia. Porque o inimigo maligno, ele quer destruir, quer fazer tudo para que aquilo não se desenvolva, porque atrapalha o mau relacionamento entre o marido e a mulher, atrapalha a vida espiritual também. Assim como a vida espiritual também, não nos pés do Senhor Jesus, atrapalha o relacionamento também. Então, uma coisa ajuda a outra. Eu notei uma coisa na fala de vocês, e o senhor diz que, se não tomar cuidado, acabam passando a viver como dois irmãos. E aí isso me fez pensar numa outra situação. Irmãos de carne, familiares. E aí meu raciocínio foi um pouco distante disso, e eu comecei a pensar o seguinte: afeta a experiência de vocês o relacionamento com os familiares, a família ampliada, pode trazer algum reflexo para o relacionamento do casal, para a vida conjugal? O relacionamento com os familiares à volta pode trazer algum reflexo no relacionamento do casal? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos analisar aí, nesse caso, é o próprio exemplo que o casal deve dar. Se eu e a minha esposa, por exemplo, cuidarmos, vigiarmos, tratando do bom relacionamento, vai ser um reflexo para os demais familiares, né? Porque qualquer coisa que nós podemos falar ou tentar orientar os nossos familiares, se nós não dermos primeiramente o exemplo, a primeira coisa que eles vão dizer é assim: mas vocês estão querendo falar ou estão querendo questionar alguma coisa, vocês não dão um exemplo. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é dar o exemplo. Então, dando o exemplo, de que maneira
é o exemplo. Primeiramente, é o relacionamento bom, nosso, maravilhoso, na presença do Senhor e tal. A segunda coisa é demonstrar aos irmãos, aos demais, aos familiares ampliados, esse amor, esse carinho, essa comunicação com eles, a aproximação, a consideração, é muito importante a consideração. Né? Você vê, nós temos, eu vou contar um caso assim, particular nosso, né? Nós já, em fevereiro, nós vamos fazer 45 anos de casados. Então, é uma vida, né? E passamos por altos e baixos, sim, né? Financeiros, inclusive, e tal. E há uns, acho que 8 anos atrás, uns sobrinhos, porque eu tenho os parentes dele, quase nós não temos aqui em Jundiaí, né? Um sobrinho dele, que morava em outro estado, arrumou um serviço em São Paulo e queria morar próximo a São Paulo. Foi transferido para cá. E aí eles ligaram para nós. E a gente não tinha contato, né? Porque eles casaram, ele casou, foi para lá. A gente se encontrava raríssimas vezes na casa da mãe dele, quando a gente ia para o interior. Então, ele ligou e falou, olha, a gente está indo para São Paulo, trabalhar em São Paulo e tal, o que vocês acham? A gente precisa morar em Jundiaí, como vocês moram mais tempo. E aí o meu marido falou, não, venha, sem problema nenhum, você vem, fica aqui em casa. Ele casal com 2 filhos. Fica aqui em casa até você arrumar um lugar e tal. E franqueou, assim, a nossa casa, né? E eles vieram. Eles não são evangélicos. São católicos, bons católicos, praticantes, sabe? E eles vieram para cá. E ficaram aqui na nossa casa durante 3 meses, bem, foi? 3 meses. Eles ficaram até acertar direitinho, arrumar a casa, trazer mudança, tudo assim. E depois ela comentou comigo, a esposa desse nosso sobrinho, essa nossa sobrinha. Falou, gente, eu não imaginava que vocês eram assim. Porque eu ainda falei pro marido, falei, mas a gente vai ficar na casa de crente, sabe? Deve ser chato pra burro. E ela comentou comigo, ela falou, mas eu não imaginava que fosse tão gostoso, agora eu tô com dó de sair da sua casa. Entendeu? E até hoje, esses dias ela veio, fazia um tempo que ela não vinha aqui, eles estão morando, compraram casa aqui, e ficaram aqui, né? E eles vieram aqui e falaram, ai, e ela chorou, eu estava com tanta saudade, tia, da senhora. Então, é isso que é importante, é a gente mostrar o amor para eles e a gente evangelizando, não deixando de evangelizar. E continuamos, sabe? Meu marido sempre está falando, e ela... Ai, tio, não fala muito que eu tenho medo. Eu tenho medo. Jesus vai voltar. Né? E meu marido falou, Jesus vai voltar. E a gente tem que estar preparado. Eu tenho medo, tio. Então, isso é importante, o exemplo, né? E ela fala isso aos 4 ventos, que não imaginava que fosse dessa forma. Então, é muito importante esse relacionamento, muito importante. Nunca devemos cortar isso, de maneira nenhuma. Devemos cultivar esse relacionamento. Então, como a gente acabou de ouvir esse testemunho tão maravilhoso, seu e desses seus parentes vendo isso na casa, a gente sabe, porque conhece vocês. Então, o amor está estampado aí. Esse relacionamento gostoso, essa união, essa tranquilidade é passado para os filhos, porque nós, como crentes, servos do Senhor, na igreja é muito fácil mostrar isso para um outro quando chega, mas a gente se revela realmente quem nós somos para os nossos. E eles é quem tem que testemunhar isso de nós. Então, meu querido amigo que está nos assistindo, queridos casais, aprendam com essas pessoas que, de um modo tão simples e tão gostoso, está passando essas dicas para nós, porque é possível a gente ter um relacionamento bom, né, saudável, maduro, na nossa casa, com os nossos filhos, nossos netos, e também com todos os nossos familiares. Isso é muito bom. E também com os nossos irmãos, passar isso para os nossos irmãos.
para esses que dizem, eu não vou casar, porque não é tão bom ser igual meu pai e minha mãe, não quero casar. Não, nós é quem vamos investir nisso. O casamento e essa coisa boa que a gente tem é com o tempo, é com a maturidade, e com muito aprendizado, com oração, a busca na palavra de Deus, e o nosso querer também. Não, eu quero que o meu relacionamento seja bom, eu quero fazer meu esposo feliz, ele também quer fazer a minha esposa feliz, e é assim que a gente vai caminhando e glorificando o nome do Senhor. Olha, está muito bom, esse papo está muito gostoso. Então, partindo disso, a gente gostaria que vocês falassem mais um pouco, com algumas dicas rápidas e práticas, para que esses nossos amigos e ouvintes que estão nos assistindo, nos vendo, eles possam também fazer isso na sua casa, para que esse relacionamento familiar ele seja agradável e que, principalmente, glorifique o nome do Senhor. Muito bem. Aí, para esses casais, então, vamos dar alguns conselhos bem rápidos. Primeira coisa, você tem que saber que tipo de luz que está acendendo, né? Você tem que ter a sensibilidade, porque se está com a luz verde ou se está com a luz amarela. Se está com a luz amarela no seu relacionamento, não está muito bom, então, atenção. Você tem que procurar o que é que está acontecendo. Se está com a luz vermelha, a questão já está muito difícil, né? Já está gravíssimo. Mas eu acredito que não. Mas mesmo gravíssimo a situação no seu relacionamento, tá? Dá para reverter. Mas vamos começar na cor amarela, dá na cor de atenção. Então, dá para ver, para conversar. Primeira coisa, sentar, conversar, ter um diálogo, como nós estamos nos relacionando, né? Uma conversa bem saudável entre marido e mulher, em todas as áreas, né? Área financeira. Procurar orar juntos, né, bem? Procurar orar juntos. Isso é importante. Procurar por que o relacionamento amoroso está devagar, está quase parado, está quase zerado, né? Ou está sendo feito apenas como se fosse uma coisa automática, né? Então tem que tomar muito cuidado. A mulher necessita de palavras bonitas, maravilhosas, de muito carinho, muita atenção, né? Então, se estão falando palavras de amor, de carinho, um para com o outro, ou qualquer coisa já responde secamente. Então tem que, se está acontecendo isso, se está tudo meio no marasmo, então a luz está amarela. Então tem que tomar cuidado, tomar novas posições de amar mais, de falar mais, de comunicar mais, de orar mais juntos, de tomar decisões, né? Ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, né? Para que possa voltar a colocar nos trilhos, às vezes está fora do trilho. Se está no vermelho, por exemplo, se quase mais não se comunica, qualquer coisa se irrita, né? Então aí está no vermelho, dá para voltar, sim. Agora, uma coisa é certa, se o relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, conforme vai se você deixar aumentar a frieza espiritual na vida, se o casal deixar que a frieza espiritual toma conta, pode ter certeza que a frieza também no relacionamento vai ser também a mesma coisa. Se o seu relacionamento com Deus, com a palavra de Deus, na oração, na palavra de Deus, está cada vez melhorando, você está forçando isso, o relacionamento também do amor familiar vai aumentar também. Não só o marido com a esposa, mas em relacionamento aos filhos também, né? E nós temos a Bíblia como a nossa bússola, né? Lá tem tudo para a gente seguir e viver bem. É só se dedicar, se debruçar na Bíblia, ler a Bíblia, o Espírito Santo vai tocando e algo vai acontecendo e vai mudando a situação. Não é verdade? E mais um conselho também para o casal, para que eles possam namorar, né? Namorar novamente. Não gostava de namorar antes de casar, porque depois do casamento não quer namorar mais, né? Então tem que namorar, voltar ao namoro, né? E repensar também o tratamento com os filhos. De que maneira eu estou tratando os filhos, né? Estou orando com eles, estou abraçando a cada dia, estou elogiando, né? Porque nós temos que saber repreender o filho, mas temos que saber elogiar também, né? Tem
muitas crianças que os pais não educam da maneira que deviam educar, porque acham que educar é como antigamente se educava, é no grito, é no blefe. Não é assim, é conversando, é orientando, é amando que se recebe amor, é se doando que recebe doações, né? Então, são esses os conselhos aí, conselhos práticos para o casal em si e o casal em relacionamento com os filhos também. Muito bem, muito bem. Pois é, queridos, a irmã Eudésia com o toque no reloginho digital ali, foi bem conforme com a situação. O bate-papo está muito gostoso, muito agradável. Vocês são sempre especiais para nós. Para nós é uma alegria muito grande participar dessa live com vocês. Infelizmente, o relógio nos convida a parar. Nós ficamos muito gratos pelos nossos irmãos e os nossos amigos que estão buscando conhecer um pouco mais para aprimorar, aperfeiçoar o seu relacionamento familiar. Nós desejamos que a bênção de Deus esteja sobre o lar de cada um de vocês. Nós agradecemos a participação do pastor Ângelo, da irmã Eudésia, agradecemos a confiança do nosso ministério, da Comissão de Família, na direção desse trabalho estar disposta nas nossas mãos. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que nos é dado, pedimos que a bênção do Senhor continue sobre o nosso ministério. Nós não podemos, em momento algum, deixar de dizer que a iniciativa desse trabalho foi o Espírito Santo que deu ao nosso pastor, presidente, pastor Ezequiel Soares, que muito preocupado com os casais, com as famílias da igreja, durante o período de pandemia, foi quem instituiu esse trabalho. Então, nós agradecemos o pastor Ezequias, todo o nosso corpo ministerial, agradecemos a Comissão de Família, o presbítero Paulo Emílio, a irmã Sônia, e pedimos que continuem conosco. Sempre que tivermos, agora nós modificamos um pouquinho a periodicidade da nossa Conexão Família. Agora nós estamos fazendo um programa por mês, agora que nós temos condições de voltar a frequentar a casa do Senhor, então nós desejamos que os irmãos participem conosco. Nós já tivemos alguns eventos organizados pela Comissão de Família, e o nosso próximo evento é o Encontro de Homens. Então, com a volta desses eventos, nós esperamos que as famílias possam aprender de forma presencial. Por isso, nós diminuímos o período, ou melhor, nós diminuímos a quantidade de lives Conexão Família. De qualquer forma, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos e esperamos que todos tenham sido edificados mais uma vez com as palavras, os ensinamentos práticos trazidos pelo querido casal, pastor Ângelo e a irmã Eudésia. Eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos e a bênção do Senhor para cada um. Parabenizar ao querido casal, agradecer por esta live tão gostosa, esses ensinamentos, e tudo isso que vocês passaram para nós, né, as experiências, e quero dizer a todos que nos assistem que isso é verdade. Nós conhecemos este casal, a família deles, os filhos, os netos, e nós somos testemunhas do que o que eles disseram é verdade. Me permita te interromper? Não é demagogia, viu, meus irmãos, para você que nos assistem, e para o casal querido, pastor Ângelo e a irmã Eudésia, eu tenho dito, como a irmã Eudésia usou o termo aqui, aos quatro ventos, eu sempre tenho dito o seguinte: se alguém chegar para mim e falar, desenhe o pastor Ângelo, pode ter certeza, o meu desenho vai ser um coração, viu? Ângelo é a expressão viva e conhecida nossa, é um amor em pessoa. E a irmã Eudésia não precisa nem falar, só o modo dela falar, esse jeitão paciente, é uma maravilha. Então, meus amigos, nós louvamos a Deus por ter tido esse casal conosco. Pode continuar. Eu quero agradecer. Desculpa, tá? Eu não podia deixar de falar isso. Sem problema.
Nós queremos agradecer este casal e que tudo que nós aprendemos aqui, e posso resumir em algumas palavras. Compromisso com Deus em primeiro lugar, a oração, a leitura da Bíblia, o amor, o respeito, a comunicação, o diálogo, são todos ingredientes que, com certeza, fará com que o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento familiar e com todos que nos cercam, com certeza ele será melhorado. Então, nosso muito obrigado a vocês por falar desse tema tão amplo e tão difícil, né? Porque, vamos aqui dizer, relacionamento não é uma coisa fácil. Nós temos que, a cada dia, querer melhorar, né? Dar um pouco de nós, melhorar, ir atrás, buscar. E isso, às vezes, não é todo que tem esse desejo que querem fazer. Mas que Deus nos ajude e que nós possamos, a cada dia, melhorar e que as nossas famílias glorifiquem mesmo o nome do Senhor. Então, meu muito obrigada a vocês. Deus abençoe. Pastor Ângelo, irmã Eudésia, vamos às considerações de vocês e depois das considerações o pastor Ângelo nos despede com uma oração e a bênção apostólica. Por favor. Amém, graças a Deus. Eu quero agradecer muito, muito, muito vocês, Dina, você, a sua esposa, Nancy, né? Agradecer ao pastor Ezequias por ter determinado esse trabalho muito importante, pastor presbítero Paulo Emídio, as demais pessoas envolvidas nesse trabalho. Vocês estão de parabéns, muito bom, muito maravilhoso participar com vocês. A gente ama de coração vocês dois aí, né? A gente tem um carinho especial por vocês, né? Sempre a gente lembra, a gente comenta aqui em casa. Vocês não são só irmãos, são amigos verdadeiros, né? E nós o temos em muita estima. Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Muito, muito. Eu também quero agradecer o convite, a lembrança. É lógico que dá uma palpitaçãozinha no coração. A gente não está acostumado, né? Mas, assim, fiquei feliz e vocês sabem que vocês moram no nosso coração. O tempo que nós passamos com vocês, nós aprendemos ainda a amar mais e mais, porque vocês foram, assim, para nós, o braço direito, o braço esquerdo, sabe? E nos ajudaram muito o tempo que passamos na vila. Mas quero agradecer a todos, aos que estão nos ouvindo, e que Deus abençoe e que possam colocar no coração tudo isso que vocês ouviram aqui. Amém? Amém. Vamos orar antes da oração. Agradeço a todos vocês, casais maravilhosos que nos ouviram. Deus continua abençoando a vida de cada um de vocês. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós queremos agradecer por esse casal que conosco aqui participou. Pai Santo Glorioso, nós queremos pedir uma bênção especial para cada um dos casais que nos acompanharam nessa live. Da graça, orientação espiritual, para que haja cada dia mais amor, consideração, união, para que os casais possam se comunicar mais, servir-te mais, Senhor, em oração, amar mais um ao outro e reconsiderar as situações difíceis. Pai Santo, continua dando graça, orientação espiritual e sabedoria da Tua palavra. Pai Santo, assim nós pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, aquele que vive e reina para sempre, e é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. A bênção e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todo sempre. Podemos dizer, amém.